Estamos de volta com o programa Consciência Humana, programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo, pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana, desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, programa Consciência Humana, que dá prosseguimento à série Docentes, mais que uma profissão, uma missão, ser professor. Começamos agora em dezembro e vamos até julho, no aniversário do programa de 12 anos, contando a história de vários professores, suas escolhas, suas lembranças, seu legado, onde cada um vai expor um pouco da sua ideia e principalmente da valorização da docência no Brasil como um todo. Semana passada nós entrevistamos o professor Daniel no último programa do ano de 2018, que também terminou sendo o primeiro programa de 2019, já que repetiu no domingo. Hoje é o nosso primeiro programa oficial de 2019. E nós trazemos ao programa o professor Gilson Figueiredo, professor de português, também diretor de escola hoje, já está numa atuação mais administrativa, mas continua dando aula ainda, por muito tempo foi professor mesmo de português, tem formação na área de direito também, passou em primeiro lugar para direito na época. Ele vai contar um pouco de como foi essa história e ele vai trazer as inovações de 25 anos atrás, de 20 anos atrás, há 2 décadas. O professor Gilson ele fazia parte de um grupo de professores que protagonizavam uma revolução na educação de Teresina, ou seja, na proposta de uma educação mais leve, de uma educação mais ousada. Professor, primeiro, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Professor, quando é que o Gilson escolhe ser professor? Me lembra assim, o momento em que o senhor tomar a decisão e percebe, eu sou um professor. Bom, eu vim do interior para cá, sou de União, e vim estudar eletrotécnica. E aí uma coincidência, um dia na sala de aula, a professora de português, ela disse uma coisa que eu discordei. Ela falou assim, pois vem dar aula no meu lugar. E eu naquele tempo, muito jovem, eu topei e fui para a frente da sala e dei a aula, eu discuti o tema que na época eu discordara dela, ela disse uma coisa que eu achava que era outra, e aquilo que parecia uma briguinha entre um aluno e professor, eu passei a ser professor da minha sala. Ela me emprestava os livros, eu passava a semana estudando, e quando eu voltava para dia da aula de português, eu ia para frente e dava aula. Ela passou a gostar e me levava a outras turmas. Então, quando eu fiz eletrotécnica, que era um curso que eu não gostava, mas a gente não tinha opção naquele tempo, eu fiz eletrotécnica, vim no Cefet, na época da escola técnica, e aí eu era professor da minha sala de português. E depois eu fui fazer um pré-vestibular no Andrés, aí eu conheci um professor chamado Elzias Lima, que gostava muito de mim, e a gente discutia muito gramática, língua portuguesa. Professor de português. Português. E aí, quando eu passei no vestibular, eu fiz um teste para ser professor do Andrés. E aí eu fiz. Passou no vestibular e já fez o teste? Fiz. Sem eu começar automaticamente? Sem eu começar na Universidade Federal, eu já fui fazer o teste do Andrés, o professor Elzias aprovou. Eu tive um grande amigo, que eu tenho uma gratidão infinita por ele, que é o Dr. Milton Oliveira. Esse foi um paizão, sabe? Por quê, professor? Ele viu, acho que o meu desejo de ser professor, ele abraçou a ideia junto com todo mundo e me colocava para dar aula todo dia, para os professores dele, como quem ensina didática. O senhor dava aula para os professores? Assim, mas era para que eles avaliassem a minha aula, para que eles Entendi. pudessem corrigir uma falha, como organizar um quadro, como organizar o assunto. Ele viu o jovem bruto e disse, vou lapidar esse jovem Foi. aqui. E na época eu tive muitos amigos, que foi o professor Paulinho de inglês, o professor Ivan de biologia, que eles iam para a sala para poder me ajudar. Como é que dava uma aula, como é que organizava um quadro, como é que organizava o assunto. Porque o conteúdo não era suficiente, eu tinha que ter uma didática também, que eu não aprendera na universidade. Eu nem tinha começado. E aí eu comecei no Andrés muito jovem mesmo. E o doutor Milton sempre me apoiando, um cara fantástico, amigo. E aí eu me lembro que poucos dias depois, o professor Osias, por um motivo lá, que eu não recordo bem, ele foi demitido do Andrés. E aí todo mundo ficou meio que com medo de assumir o 3º ano. E eu pedi a chance para ir para o 3º ano, porque tinha uma turma chamada Turma do Melecão na época. Me lembro. E aí meio que tinha um 3º ano B, lá no São Cristóvão, que era meio danada.
E aí eu fui para a turma, muito jovem, eles gostaram de mim e foi uma coisa fantástica. Então, assim, a minha ascensão como professor foi muito rápida. Foi uma coisa assim muito, sabe, meteórica, foi gigantesco. De uma hora para outra eu estava no terceiro ano, no pré. E nas principais escolas? Aí de lá fui para Dom Barreto, fui para Santa Maria Gorete, fui para todas as escolas de Teresina, eu fui. E aí chegou um ponto que eu pensei, vou montar agora o meu próprio negócio. Dessas escolas, antes de eu chegar ao seu negócio, dessas escolas, como cada uma foi acrescentando valores ao Gilson? A escola mãe mesmo, que eu tenho um carinho enorme, uma saudade enorme, foi o Colégio Andrés. Pela equipe de diretores, que era o saudoso Arthur Passo, Dr. Milton Oliveira, que esse era um paizão para mim, e o Andrés era uma casa que eu me sentia muito à vontade. Mas uma escola que você aprende a ser professor e a ser disciplinado, chama-se Dom Barreto. Professor? Conta essa experiência lá no Dom Barreto. Dom Barreto é uma escola onde você aprende a valores. Não existe escola sem valores, sabe, Leelson? Não existe escola sem disciplina. E o Dom Barreto ele foi um grande professor para mim, mais do que a própria universidade. Dom Barreto foi mais professor do que a universidade, a instituição. Porque você aprende a ser professor. O professor ele não é só um transmissor de conhecimento. O professor também ensina valores. Quando o senhor fala Professores é referência. Quando o senhor fala isso, eu coloco o Dom Barreto como vanguarda, ou seja, está à frente enquanto instituição de todas as outras. Ele está ditando modelo, regra, valor. Eu acho que qualquer professor que um dia dá aula no Dom Barreto, ele aprende muito a entender o papel do professor. O professor não é só um transmissor de conhecimento, ele é também referência. Ele precisa entender que ele é a luz de muita gente, então ele não pode ter certos comportamentos, ele tem que ter algumas atitudes de referência para o aluno, para a sociedade. Então eu fiquei pouco tempo, mas eu agradeço muito ao Dom Barreto e ao Andrés, guarda das irmãs também, fiquei pouco tempo. Naquele tempo eu muito jovem, muito garoto, 18, 19 anos já era professor. Então, assim, eu entendi que ser professor é muita responsabilidade, sabe, Deus? Você não pode dar qualquer conteúdo de qualquer jeito. A gente tem pessoas que dependem da gente. Muitas daquelas criaturas, alunos, eles veem a gente como referência deles. Às vezes como um amigo, como um pai, como um psicólogo, como um padre, alguém que pode orientá-lo. Então, nossa responsabilidade é muito grande. E a gente hoje, já depois que eu passei dos 50, eu confirmo que o papel de professor é um papel muito sério. Só é professor hoje, eu creio, quem tem muito sentimento pela paixão de educar. E educar é transformar. E nenhum pai quer a transformação do filho pela metade. Ele quer uma transformação total. Então, se você é apaixonado por ser professor, faça com muito zelo. Por quê? Porque muita gente depende de você. Professor, situações com alunos, assim, que foram difíceis, mas o senhor conseguiu resolver isso? Poxa, eu consegui resolver isso, foi difícil. Algumas que o senhor recorda aí? Turma do Melecão. Turma do Melecão, antes de eu entrar, fizeram o maior medo do mundo. Que eu ia encontrar uma turma, papapá. O que eu fiz? Eu fiz amizade com eles. Então, algumas vezes, por exemplo, quando tinha um excesso de brincadeira, um outro dizia, opa, aluno do professor Gilson, aqui ninguém brinca. Porque eu passei a ser amigo deles. Então, eu não cheguei impondo, sabe, moral, aqui você manda botar aluno para fora. Eu comecei a ser parceiro e amigo deles. Eles me tinham como uma pessoa amiga. Então, assim, o respeito nasceu daí. Até porque eu acho que o respeito você conquista e não impõe. E isso o professor termina até alterando os valores e a conduta daquelas pessoas. Naquele tempo, muitos colegas tinham medo até de entrar nessa turma. Confesso para você que teve pessoa que recusou. E na época eu aceitei o convite, era eu e o professor Sinés. Sinés Santos? O professor Sinés estava na literatura e na redação, e eu na gramática. O Sinés é um monstro, um gigante, né? E eu, coitado, um aluno do Sinés. Companheiro de trabalho ali junto com ele. Fui aluno dele, Sinés acho que hoje é a nossa referência maior que nós temos no Piauí, em língua portuguesa. E eu vim também do interior, eu tinha muita vontade de fazer um curso de português com o Sinés e fiz. Já que o senhor falou, professor, o que significa o Piauí ter um Sinés, Santos? Olha, o Piauí tem uma dívida muito grande com o Sinés. E o Sinés, as pessoas veem como aquele cara zangado, sisudo, chato, mas o Sinés é um intelectual. O texto do Sinés é muito fino, é um texto delicado. Hoje o Sinés está escrevendo de uma maneira muito fina, muito gostosa. E o Sinés, assim, eu não sei se o Piauí reconhece o Sinés do tamanho que ele é. Eu posso te garantir que ele é hoje a maior referência que nós temos de língua portuguesa. Aí eu vou mais além, né? E o Piauí reconhece alguém que realmente trabalha por ele, Piauí?
Dentro da educação, a gente se lembra pouco, assim, valoriza pouco os nossos professores. Assim, são os professores apaixonados por educação, que gostam do que faz. Eu não sei se tem um outro que o Piauí se lembre. Eu posso dizer para você que eu já fui reconhecido 2 vezes. Um no governo do Elton Dias e outro no governo do Wilson Martins, como empreendedor e professor. Então, eu devo muito a Teresina. A Teresina me abraçou com muito entusiasmo. Agora, eu acho que o professor, eu não sei se ele tem um merecido respeito que, de fato, ele tem. Agora, eu te digo uma coisa, ser professor é assumir responsabilidade, sabe, Elielson? Ser professor é transformar. Se você não gosta de gente, não gosta de educar, de transformar, não se meta a ser professor. Porque o conhecimento hoje é base de tudo. O senhor teve dúvida em algum momento, assim, vou desistir, vou caminhar para outra profissão, quando o senhor tentou fazer direito? Elielson, eu tenho 5 formações. Eu formei em eletrotécnica, eu formei em letras, eu formei em direito, eu fiz uma MBA em gestão empresarial e fiz educação executiva pela Faculdade de SAS. E eu te falo com franqueza, se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu seria professor de novo. Porque eu fui o primeiro lugar em direito no meu tempo. Formei, inclusive, mas te confesso que eu não tenho nenhuma queda pelo direito. A minha paixão é a educação, a minha paixão é a escola. Eu sei que tem pessoas que sabem mais do que eu, mas eu não sei se tem alguma mais apaixonada do que eu, mais entusiasmada do que eu para fazer educação, para fazer escola. Eu gosto muito do que eu faço. E eu acho que o sucesso que eu tive é porque eu gosto de ser professor, eu gosto de dar aula de português. Eu dou aula até hoje, aula de gramática, na escola que ainda sou eu, terceiro e pré-vestibular, e gosto muito do que eu faço. O senhor é professor normalmente da sala de aula? Todas as turmas de terceiro e pré eu dou aula. Lá no CPI? Se faltar qualquer professor de qualquer série, eu estou dentro. Professor Gilson dá aula? Até hoje. Professor Gilson, se o senhor não chega a ter essa dúvida, né? Como é o contexto familiar? Ou seja, porque muitas vezes aqui a gente diz muito que as famílias piauienses, elas não querem que o filho seja professor, o senhor, no caso, formou-se em direito também. Era natural até que a família exercesse uma pressão para que o senhor exercesse a advocacia. Houve essa pressão ou a sua família foi muito tranquila com relação a isso? Elielson, como professor, eu me dei muito bem. Eu sempre fui muito, assim, bem remunerado dentro da categoria de professor. Eu comecei ganhando muito bem, eu nunca comecei ganhando pouco. Então, assim, eu como professor, eu tive tudo. Entendi. Eu fui muito bem acolhido, muito bem pago. Naquele tempo, as escolas sempre me reconheceram. Eu não tenho nada do que me queixar como professor. E acontece também que, quando eu fui ser empreendedor, eu entendia que eu precisava entender também de administração. Eu não acredito que existam João Claudino, Damásio, assim, fácil, na rua. Ali é um mito. Eu acho que a maioria dos empreendedores são como eu, tem que estudar, tem que ser humilde, tem que aprender nas faculdades para aplicar no dia a dia. Então, eu tive o cuidado de fazer MBA, tive o cuidado de fazer gestão escolar, para que eu pudesse entender do meu mercado. Senão, eu poderia sucumbir como a maioria sucumbiu. Eu trabalhei em escolas gigantes, que hoje não existem mais. Eu fundei o Ângulo, que era a escola da época, todo mundo queria estudar. Hoje não existe mais. Andrés, hoje não existe mais. Então, Cursão, você deve lembrar, hoje não existe mais. Este ano, por exemplo, ano passado, perdão, fecharam-se várias escolas. Por quê? Porque ser empreendedor não é fácil. Muita gente quer ser empreendedor, mas não domina a arte do empreendedorismo. Acha que você só tem a ideia e a ideia é suficiente. Eu sei que o empreendedor tem que ter ideias, ele tem que ver o que ninguém está vendo. Ele também tem que ser responsável. Tem que saber onde entrar, onde sair, tem que saber entender de receita, de despesa, ler gráficos, senão ele vai, em pouco tempo ele vai cair. Professor, e dentro da questão da sala de aula ainda, nós passamos, o senhor colocou muito bem aí a questão que o professor tem que ter um sentimento pelo aquilo que ele faz, gostar de gente, ele vai ser referência para as outras pessoas, e é uma referência que não se perde, é uma referência eterna. O aluno, você vai passar não sei quantos anos depois, e o aluno vai olhar, vai lembrar, ele vai ter a nostalgia até do tempo dele, que ele era aluno. Ou seja, o que fazer para a gente consolidar, né? Como é que o senhor olha o momento atual da função do docente no Brasil? O que eu percebo é que alguns professores, não sei, posso até estar falando besteira, me perdoe se eu estiver falando bobagem. Às vezes são professores porque passaram no vestibular e estão sendo professores. Mas assim, eu não sei se alguns são professores de paixão.
Alguns gostam do que fazem. Alguns professores, assim, é como se eles fossem meio que se trocassem muito com o aluno. Porque eu digo na sala para eles, professores, amigos, que o adulto somos nós. O aluno é um adolescente, ainda está na fase de errar. Nós não temos mais essa fase, já passamos. Então, o que eu acho é que alguns professores meio que se limitam muito ao conteudismo e não a ajudar o aluno naquilo que ele precisa, entender o aluno, se colocar no lugar do aluno. E eu lhe pergunto, você queria ser o professor seu? Você se queria como professor? Então, a gente precisa também fazer essa reflexão. Professor Gilson Figueiredo, já tem quantos anos aí de sala de aula, professor? 33. 33, idade de Cristo. 34 agora, em fevereiro. Vai fazer 34 anos de sala de aula, né? Esses 34 anos é como professor, né? Embora seja proprietário de escola também, nós estamos focando mais a sua missão e a sua projeção dentro do magistério. 34 anos dentro de sala de aula, levando conteúdo, e um conteúdo que é complexo, você trabalhar a língua portuguesa, que deveria ser algo tão natural, mas a língua portuguesa é um assunto difícil, né, professor? Na verdade, é assim, existe uma variação linguística formal. O que nós fazemos, na verdade? É dizer para o aluno que, em certas ocasiões, ele precisa dominar o formal, o padrão. E aquilo a gramática que ensina. Agora, o que é gramática, na verdade? São normas de como falar e escrever corretamente. Você precisa dominar para, em ocasiões de formalidade, usar corretamente. A gente sabe que você pode falar com os amigos à vontade, no sítio, não tem problema. Mas existem situações que você precisa dominar o padrão formal da língua. E aí a gente entra. A gente daqui a pouco, professor, no restante do programa, vai voltar essa discussão. Em um dos blocos eu vou explorar apenas o professor mesmo de português para a gente ver o que é que tem de novo nessa história toda, nessa questão de nós termos hoje vários países, né, tentando fazer uma unificação da língua portuguesa, o que significa isso, se é bom, se é ruim, se quebra, se desrespeita as culturas locais de cada país, tá certo? Esse é o professor Gilson Figueiredo, 34 anos de sala de aula, e para você que está assistindo o nosso programa e que vem acompanhando todas as entrevistas, a nossa ideia é levar a história de vida de cada um deles, tá certo? Para que a gente, acima de tudo, possa propor uma bela discussão sobre a função de professor. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, aqui com o professor Gilson Figueiredo, professor de português, mas a gente já viu que ele tem uma formação bem eclética aqui de eletrotécnica, até a sala de aula. O homem passou pelo direito, gestão empresarial, ou seja, foi professor, é administrador, é proprietário de escola, é empresário. Professor, há 25 anos atrás, o senhor participou de uma geração que inovou muito na educação de Teresina. O que lhe vem à cabeça, quais são pontos importantes desse período que o senhor colocaria? Olha, isso foi importante para a cidade. Você foi feliz quando falou há 25 anos, verdade. Eu lancei uma ideia chamada Café Aula. O Café era um evento que acontecia meia-noite. Você imagina alguém sair de casa, 14, 15, 16 anos, dizendo que ia assistir uma aula de português meia-noite? Para os pais deveria ser assim, poxa, meu filho vai estudar, rapaz. Pois é. Só que eu falo, o que eu inventei? E era um tempo bom, né? O mundo você podia sair meia-noite de casa, hoje não pode. O que acontecia? Eu inventava personagens. Por exemplo, eu fiz vários personagens. E aí eu procurava saber o que estava em evidência. Eu fiz, por exemplo, a escolinha do professor João Cláudio. João Cláudio Moreno? João Cláudio Moreno. O João fazia parte do Café Aula, você pode perguntar para ele, infinitas vezes foi participar do Café Aula. Já até fazia a escolinha dele dentro do Café Aula. E aí a gente se transformava em personagens. E o que eu fazia em tese? Eu pegava alguma música que tivesse em evidência, por exemplo, eu fiz um personagem na época chamado Reginaldo Rossi.
e lançou uma música que era Garçom. Eu pegava a música, fazia as questões em cima da música. Eu me vestia daquele personagem. Então eu dava aula vestido daquele personagem. Então eu fui o pioneiro naquele tempo. Depois, eu não sei se você lembra, a Universidade Federal, ela adotava livros para didáticos. Lembro. Obras específicas para federal, para estadual. Pois bem, eu tive uma sacada. Em vez de eu contar a história do livro, como alguns faziam, o professor Rômulo, o professor José, eu vou fazer diferente. Eu vou transformar o livro numa peça teatral. E eu encontrei um cidadão que encaixou. Ele foi o professor José, que você conhece. E o José é muito do teatro. E aí casou. José, vamos fazer aqui uma ideia diferente. Vamos transformar o livro em peça teatral. Porque se você me contou uma história, eu posso me lembrar. Mas se você me emocionar, eu não esqueço nunca. O que eu fazia? Eu fazia a peça teatral e contava a história do livro em forma de teatro. E eu não tinha, às vezes, personagem para aquilo tudo, porque eu tinha um mero curso de português. E inglês dá o nome do CPI. E aí eu botava pessoas, minhas irmãs, minha mãe, chegou a fazer parte de uma peça chamada Morte e Vida Severina. Que foi obra do vestibular do Maranhão agora esse ano. Foi. E a gente transformava aquilo em teatro. Aí o aluno esperava aquilo com ansiedade, porque as obras eram traduzidas em forma de teatro. E é o professor, né? Cara, e o professor, todo mundo participaria para o palco e tal. E aquilo ali era novidade. Até hoje eu não sei quem faz isso, mas foi um negócio maravilhoso na época. Em vez de eu só contar a história, eu emocionava o aluno. E eu não esquecia nunca daquilo. Você imagina como era aquilo 20 e poucos anos atrás. As pessoas saírem de casa para assistir uma aula de português, uma aula diferente, onde os professores eram os protagonistas, eram os atores. E aquilo empolgava muito. Saindo daquela formalidade da sala de aula para essa coisa mais informal. E aí os professores todos faziam personagens. A gente teve um grupo de amigos, né? O professor Daniel Martins, professor Alex Mendes, professor Alex Mendes, o professor Alex Romero, professor Lyndon Johnson. Lyndon Johnson de Biologia? Biologia, professor Luciano Mourão. O Luciano sempre ficava para o final, porque a gente botava banda, botava atores, botava teatro, botava tudo. Então era perigoso ser o último E o Luciano ia por quê? Porque ele dava aula com umas paródias. E ele segurava, né? E ele segurava. O Luciano é espetacular. Ele tem uma habilidade enorme com palco. Eu não conheço ninguém de palco igual o Luciano. Luciano parece um artista. Ele e o Alex Mendes também são de palco. O Alex é muito bom também. E eu deixava o Luciano por último, porque o Luciano ele tinha umas paródias engraçadas, e aí ele sacudia a galera, 5 horas da manhã, o povo querendo dormir, ele ia para cima do palco, fazia, acontecia. E aí os professores iam para aquele teatro, só que nem todo professor é de palco. E centro de convenções, professor? Começamos, aliás, o primeiro foi no Mestre Dezinho. Mestre Dezinho, lá ali e pela já II. lotou. O primeiro já foi um sucesso. Aí mudamos para o centro de convenções. Depois ficou pequeno, mudamos para o Jockey. Depois ficou pequeno, mudamos para o iate. Mas só que o negócio ganhou uma dimensão tão grande que me fez medo. Eu digo, não, aqui eu não tenho mais controle disso. São 4, 5 mil alunos para assistir uma aula. E eu me lembro que o João Cláudio fazia um show e o aluno estava pouco motivado com o show do João Cláudio. Eu fiquei com vergonha do João Cláudio naquele tempo. Digo, o João é um artista, um clássico do humor brasileiro. E aquilo me sensibilizou, eu mudei. De lá para cá, em face do João Cláudio mesmo. Eu botei para o teatro, 4 de setembro, começa às 6 horas da manhã e acaba 1 hora da tarde. Na mesma linha, porém aulas mais didáticas, menos alunos e porém com mais rendimento. Porque, de fato, aquele tempo, sabe, Léo, você era diferente. Sabe, você assistia uma aula de madrugada naquele tempo, não era comum. E o aluno ia pelo diferente, pelo cômico. O senhor acredita que havia rendimento, ou seja, o aluno de fato aprendia? Não. Era diversão. Quando a coisa era pequena, tudo bem. Mas quando passava para 4 mil, 5 mil alunos, aí o rendimento era muito baixo. Então, hoje o senhor tem essa maturidade de reconhecer que uma aula dessa à noite, com 3, 4 mil alunos, ela não tem rendimento nenhum? O aluno aprende muito mais se ele dormir bem e acordar cedo. Para estudar. Para estudar. E para assistir uma boa aula. E hoje a gente faz isso. A gente começa às 6 horas da manhã e vai até 1 hora da tarde. A gente tem professores ainda de Teresina, alguns, outros de fora, de maneira que hoje ele mudou muito o contexto. Hoje está
tá bem didático, tá O diferente. senhor está reconhecendo uma coisa que o senhor achou legal, que o senhor criou, e ao mesmo tempo está dizendo, não deu, ela deu certo ou não deu certo? Vamos lá. Existe um negócio chamado empreendedorismo. Como é que eu ia Eu estou chamar... achando bacana a sua, Como é que eu ia... sua sinceridade. Como é que eu ia chamar a atenção naquele tempo? Como é que eu ia fazer, ia criar visibilidade no CPI sem uma ideia nova? Eu não tinha como ir para a televisão, não tinha como ir para um outdoor, não tinha recurso financeiro. Então eu trabalhei com as ideias. Nesse momento o CPI não é colégio, é só curso. Era só curso. Então o que aconteceu na verdade? Eu procurei criar holofote para cima do CPI. E a gente fazia muita coisa diferente. Então aquilo ali ia divulgando a marca, o nome do CPI, não havia rede social como tem hoje. E aí era um falando para o outro. E aquilo foi espalhando. Quando a coisa pegou que a gente estava conhecido, aí eu entrei como colégio e acabei e mudei. Mas eu assumo que uma aula de madrugada, com música, com banda, o rendimento é muito baixo. Eu prefiro que ele durma bem, acorde cedo e vá agora para o teatro ou para um lugar menor. Talvez nesse momento ele até sirva, né? Não como uma questão conteudista, mas como uma questão mais de relaxamento emocional, já no final de ano. Aí vale. Né? Já para você ter uma outra, despertar outras habilidades. Se você for por essa linha, por esse viés, lógico, está corretíssimo. Você vai criar um ambiente diferente, um ambiente leve. Para que eu não possa relaxar. Motivar, papapá e tal. 2 dias depois ele acorda cedo e vai estudar. Mas hoje eu mais acho... relaxado. Mas assim, na época foi o recurso que eu encontrei, foi o meio que eu encontrei de divulgar a marca. Como é que eu ia divulgar a marca em televisão se não tinha recurso? Professor, aí isso me fez agora ter uma dúvida bacana. Nesses 34 anos, o que vai mudando no Gils? Assim? O Gils com 10 anos de professor, com 20 anos, com 30 anos, a mudança do professor Gils. Assim, o que aconteceu? Eu comecei muito jovem, 18 anos de idade eu já estava dando aula. Porque quando o senhor dá aula para os outros, o senhor dá aula primeiro para o senhor mesmo, né? Então, assim, você imagina um garoto jovem, numa sala de aula de 3º ano, ganhando relativamente bem, e minha cabeça natural ela ficou meio perdida naquele tempo. Então, eu me empolguei muito cedo, tal, mas hoje eu sou professor, diretor de escola, tenho a responsabilidade de formar, não só de informar, mas, sobretudo, formar gente. Então, o que eu posso dizer é que hoje eu estou muito preocupado com um aluno para ele aprender não só o conteúdo de língua portuguesa, mas aprender a viver, a se desenrolar, aprender a enfrentar, aprender valores, colocar no lugar do próximo, sabe, conviver com as diferenças, aceitar o outro como ele é, sabe, a escola tem muito essa responsabilidade. Infelizmente, nós temos aqui uma briga muito grande por resultado. Mas o maior resultado que a gente pode ter é o crescimento moral e intelectual do aluno. Me permita, professor, até dentro da sua própria fala, quando o senhor traz a sua visão de escola, de profissional, o senhor diz que a escola precisa aprender a respeitar as diferenças, o aluno precisa aprender a ser um bom cidadão, o aluno precisa aprender a ter cordialidade, a ter uma perspectiva de vida, a ser um sonhador, a ser alguém empreendedor, alguém que lute para construir, para realizar seus sonhos. Ou seja, aí eu vou lhe fazer uma pergunta que eu fiz para todos os professores que aqui passaram. A escola é para informar ou para formar? Porque a gente entra aí num dilema muito forte na sociedade atual. As escolas de Teresina, elas ficam muito felizes quando elas botam resultados em outdoor, televisão, papapá. Cuidado. Hoje a família não consegue educar senão a escola participar. Mandaram outro dia um vídeo para mim que escola ensina português, matemática e história. Quem educa é a família. Eu não concordo. Escola educa. Escola educa. Educa. Cuidado que escola tem papel de educar, de transformar, de formar também. Então, escola é cúmplice do sucesso e do fracasso de uma pessoa. A escola é cúmplice do sucesso e do fracasso de uma pessoa. Cuidado onde você põe o filho para estudar. Uma vez um pai me disse, isso me deixou muito preocupado, que um colégio X, onde o filho estudou, ele disse, professor, o meu filho não é um bom aluno, mas o colégio tal tornou meu filho pior. Ou seja, o colégio não teve o zelo, o cuidado de transformar o menino dele. Porque a gente não transforma só. O pai hoje ele é carente, ele não educa só. Ele trabalha, a mãe trabalha, passa pouco tempo dentro de casa. A exigência de mundo é muito forte para ele. Existe uma rede social. Sobrevivência. Existe uma rede social perigosa. Existem apelos perigosos. E a gente tem que se comprometer, tem que ser responsável com a formação do aluno. Por isso, escola não é um depósito de gente. Não é só para se ensinar gramática, física, matemática. Escola é formação e transformação. E para o bem.
É muito importante esse seu depoimento como professor e agora como também diretor, porque nós vemos aí, de fato, uma polêmica que já vem há alguns anos, mas ganhou muito mais força nos últimos anos com relação ao papel da escola na vida. E o senhor colocou aqui uma frase altamente provocadora: a escola é cúmplice do fracasso ou do sucesso de um aluno. O senhor acredita que há, sim, possibilidades, vamos dizer assim, de nessa tentativa de colocar o aluno como um sucesso ou um fracasso, né? Algum profissional, eu como professor, o senhor como professor, a gente possa sair do nosso limite, entrar num processo de doutrinação, de impor a nossa forma de ver o mundo, ou é possível nós termos um discernimento para dizer, olha, existe essa forma de pensar, existe essa, e cabe a você, aluno, fazer o seu discernimento? Esse é o ideal, deixar o aluno formar o pensamento dele. O que a gente não concorda é o professor doutrinar para uma direção A ou B, porque às vezes para onde ele está mandando o aluno nem sempre é o ideal. A gente concorda com algumas atitudes, concorda com alguns pensamentos, porém eu acho que a escola ainda tem um pouquinho de cuidado para o excesso, para a liberdade excessiva. A gente tem que tomar cuidado com a consequência, com o efeito disso. É muito fácil você fazer um discurso bonito, eloquente. Que agrade momentaneamente. Momentaneamente. Você tem consciência do efeito disso, você tem consciência onde isso pode parar, você assume a responsabilidade depois. É uma função delicada de professor. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para onde a gente está conduzindo as ideias da gente, para não doutrinar para um lado X que de repente a gente não sabe o efeito e as consequências disso. Por isso a gente tem que ainda tomar cuidado com a fala, com as atitudes, com o exemplo. A gente tem que tomar muito zelo, porque a escola não tem o direito de jogar o aluno para qualquer canto na direção que ela achar que é o correto. Ela tem sim que formar o aluno, deixar ele à vontade, para que ele possa também criar discernimento e ver qual é o caminho do bem. O senhor é professor de português e dentro disso eu trabalho muito em interpretação de texto. Tenho certeza disso. Você pegar um texto para interpretar e você conseguir ser imparcial, o que eu acho muito difícil. Quando você poderia pelo menos reconhecer a sua parcialidade. Olha, eu quero reconhecer que minha interpretação tem esse viés. Não é uma situação muito fácil para dar aula, né, professor? Você vai ter que interpretar um texto. Na verdade, é o que eu falo para você, não existe uma escola literalmente sem partido. O professor sempre vai ter que seguir uma linha, porque quando eu estou interpretando um texto, eu tenho que assumir o pensamento do autor. Ali não sou eu, ali é o autor. Como professor de português de interpretação de texto, eu estou orientando os seus professores de interpretação. O que o senhor coloca ali como valores essenciais nesta aula de interpretação? Não, quando se interpreta um texto, em primeiro lugar, você tem que... o autor tem um pensamento, não é o meu pensamento, é o pensamento do autor. Então eu não posso discordar do autor, porque senão eu vou errar. Eu preciso, naquele instante, estar como se fosse eu o autor daquele texto. Eu não posso interpretar na linha que eu quero. O autor ele te conduz para um raciocínio e você vai ter que pelo menos concordar com ele. Senão você vai errar. Deixa eu lhe colocar uma situação interessante. Eu tinha um professor de literatura, quando ele me deu aula, e aí a gente estudava muito, e o senhor deve ter dado muitas aulas, sobre a literatura piauiense, que infelizmente nós não estudamos tanto hoje por conta do vestibular do Enem Nacional. Quando era o ESP, a gente estudava os autores piauienses de cabo a rabo, como se diz aí no popular. E ele falava sobre os que bebem como cães do Assis Brasil. E o ex-professor, ele disse na época que os que bebem como cães seria uma alusão ao regime militar no Brasil em 1964. Bom, eu aprendi assim pela aula. Só que com o programa, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de entrevistar o Assis Brasil. E perguntei para o Assis Brasil, os que bebem como cães se relacionam ao quê? E ele disse ao regime soviético. De 1917, a Revolução Socialista. Eu disse, não, peraí. Mas o meu professor disse que era de 64. Ele disse, não, eu estou me referindo, né, à falta de liberdade do regime comunista. Aí eu disse, aí eu fui falar para o professor, né, que me deu a aula, eu conhecia ele ainda, conheço. Eu disse, professor, o Assis Brasil disse que não é 64, não, é 1917. Ele disse, porra, Assis Brasil está errado, quem está certo sou eu que interpretei. Como é que fica aí? Não, é complexo, hein? Eu também confesso a você que pensei como professor. Eu não tinha esse conteúdo. Pois foi ele que falou na entrevista lá na Entre Livros com o Leonardo. Não. Assim eu comecei o programa. Eu confesso que eu não sabia também. Então você vê que a gente, às vezes, vai numa direção que o autor não vai. O próprio autor engana a gente também. Então a gente tem que entender que a literatura tem essas múltiplas interpretações.
E quando a gente, assim, é muito interessante, porque você que está assistindo o programa pode perguntar assim, meu Deus, mas nós vamos acreditar em quê? Como é que vai se dar uma aula de interpretação de texto? Como é que vai se levar uma questão filosófica, uma questão sociológica? Vai se tirar a sociologia, a filosofia, a literatura, as linguagens de uma forma geral? Vamos transformar todo mundo aqui no Charles Chaplin, tempos modernos, vamos mecanizar todo mundo? Não, né? A gente vai ter que chegar a um bom termo aí, a uma boa conduta, onde se respeite principalmente o contraditório e a visão dos outros. Eu acho que isso é que é importante. É o aluno poder levantar o seu braço. E hoje o alunado, o jovem, ele lê de tudo. Ele lê autores de esquerda, de direita, de centro. Antigamente a gente não lia nada, não. A gente só escutava o professor e acabou-se. Hoje os meninos têm leitura. Essa é que é a diferença que eu acho que muita gente não se atentou. O programa Consciência Humana vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente está para o último bloco com o professor Gilson Figueiredo, 34 anos de sala de aula, compartilhando das suas impressões da sala da docência aqui no programa Consciência Humana. Estamos de volta com o programa Consciência Humana, o último bloco do programa, essa entrevista aqui muito bacana com o professor Gilson Figueiredo. Ele é proprietário de escola. Alguém pode dizer, mas o Gilson, o pessoal que é mais contemporâneo, que é mais dos dias atuais, pode olhar assim para o professor Gilson apenas como dono do Colégio CPI. E no que nós estamos conversando aqui é a vida do professor Gilson Figueiredo, de 34 anos de magistério, e que nessa vida de 34 anos de magistério ele tem a grande participação na sala de aula, são 34 anos dando aula, ele nunca saiu da sala de aula, mas entra também aí a sua experiência como dono de curso, depois como dono de escola, tá certo? A experiência de quem vê a cidade se transformar, escolas fecharem, escolas surgirem, ou seja, isso faz parte de um processo e isso é, principalmente, gente, um capital cultural que fica guardado, ou seja, quando o programa faz uma entrevista dessa, essa entrevista vira referência, eu tenho certeza, para todos os donos de escola que vão ver a perspectiva, como é que o Gilson está pensando e que às vezes nem teriam aquela oportunidade porque não estariam ali perto para conversar sobre especificamente aqueles assuntos. Aquilo se tornaria esporádico. Aqui não. Aqui no programa vira um documento. E é esse o nosso objetivo, entrevistando muitos professores de Teresina. Tornar um documento que vai ficar ali acessível à internet para que a gente possa depois averiguar que para que a universidade, que tem o papel de formar professores, possa olhar a visão dos professores de escola, entender que a universidade precisa se aproximar da escola. Eu vejo, professor, não sei como é que o senhor pensa isso, mas ainda vejo uma distância muito grande entre a escola real, que é aquela que você está trabalhando, e a escola ideal, que é aquela que a universidade está formando. Como é que o senhor pensa isso? Na verdade, existe na própria educação. Você vê que o que você aprende para dar aula não é bem o que a universidade te ensina. Então, existe aí um abismo bem claro, bem flagrante, entre aquilo que a gente prega na sala de aula aqui do ensino médio e o que a universidade faz. Então, de fato, há uma diferença, um hiato entre a teoria e a prática. A universidade já tinha que formar melhor o professor. Eu não sei se você, como professor, concorda comigo, mas a universidade te ensinou pouco a ser professor. Ela te deu um conteúdo, mas não te ensinou a prática de como ser professor, de como entrar numa sala, qual é o papel do professor, o que ele deve fazer quando chegar na sala de aula. Então, a gente aprende muito de conteúdo, porém, a vivência disso, como aplicar isso lá fora, isso aqui a gente tem que entender. Por quê? Porque a gente aprende muita coisa e que você não aplica. Quer dizer, você aprende coisa que você não vê na rua. O que a gente tem que entender? Trazer o conhecimento para a realidade. Outro dia, uma amiga tem um filho numa grande escola aqui em Teresina e ela me disse, professor, minha filha tem 16 anos, se eu soltar no centro de Teresina, ela não sabe ir embora. Ela estudou na escola famosa, ou seja, aprende muita coisa, mas não aprende a ir embora, não aprende para casa. Então, existe aí um abismo muito grande. Se o pai passar mal em casa e ela tiver que resolver uma questão, não sabe sair de casa. Outro dia eu perguntei para uma o telefone da mãe, para que eu ligasse. Ela não sabia o telefone da mãe. Então, assim, você aprende muita coisa que você não aplica no seu dia a dia. Então, para que serve o conhecimento? O conhecimento ele só serve se for aplicado.
Conhecimento sozinho para você não serve para nada. Mas se você aplicar, se você levar para o dia a dia, sim, aí ele é interessante. O que a gente percebe hoje? O que você ensina que o aluno vê lá fora? Onde é que está aqui a minha aula? Onde é que eu vejo aqui a minha aula? Muitas vezes você ensina conteúdo, mas que daqui a pouco ele não vai usar mais para nada. De repente ele vai procurar uma carreira que aquele conteúdo que ele aprendeu foi só para o Enem e nada mais. O senhor, quando começou essa resposta, até me provocou com relação ao professor que eu pensava acerca do que a universidade ensina. Primeiro, eu quero aqui agradecer à Universidade Estadual do Piauí, onde eu fiz o curso de História, e professores como João Júnior, Valtéria, Raimundão, Maureni, Samara, Sérgio Brandim, Alcebiades, ou seja, professores maravilhosos que ensinam a dar aula na escola. A formação do curso de História da Universidade Estadual do Piauí, que é a que eu tive a oportunidade de fazer, assim, muito bacana. O professor Moisés, que era meu professor na universidade e já era professor de História das escolas, sabia fazer esse meio de campo muito bem, perguntava como é que está lá na escola, como é que está a minha aula aqui na universidade para você, você está conseguindo levar o que aprende na universidade para a escola? O professor Moisés perguntava muito. Então, assim, tenho muito a agradecer ao UESP, ao curso de História, ao curso de Filosofia da Universidade Federal do Piauí, professores maravilhosos, professor Luizi, professor Gesso, professor Helder Buenos Aires, tá certo? Professor Rosilene, professor Cristiano, que Deus já levou, professor Napoleãozinho, é um professor espetacular. Então, você tinha lá na Universidade Federal, né, professores que eles realmente estão voltados para que você entre na sala de aula. Né? Existe também alguns professores que estão voltados para a pesquisa, que faz parte da universidade a produção da pesquisa. Mas cabe também a quem está ali estudando, né, que você tem uma função, você vai pagar a didática, você paga a psicologia da educação, você tem que aprender a ler os teóricos, a pedagogia. O que acontece muito é que alguém que vai fazer física, química, matemática ou outra coisa parecida, acha que só vale a pena o conteúdo que ele vai ensinar, mas que aprender teorias pedagógicas não vale muito a pena. Há um problema com relação ao nosso profissional com relação a isso, professor. O professor nosso, ele é muito preocupado só com o conteúdo. Tem professor que tem um conteúdo brilhante, mas quando se põe para dar uma aula, ele meio que se perde. Então, o aluno mesmo, ele reclama disso. O colega tem um super conteúdo, tem uma super bagagem, todavia, quando vai para uma sala, meio que se perde. Você já teve essa oportunidade de conhecer alguém nessa linha. O cara sabe de tudo, sabe muito do conteúdo que ele vai dar, porém, se expressa ou se comunica muito mal. E comunicação é uma arte. Você sabe que dar uma aula não é só chegar e depois jogar o conteúdo. Você tem uma sequência, tem uma ordem, você tem que associar, comparar, relacionar, para que ele possa entender. Por que você vai ensinar, por exemplo, crase? Por que você vai ensinar, por exemplo, concordância, regência? Por que eu vou aprender isso? Aprender por aprender, talvez nem se motive para isso. Então, o professor nosso, ele tem pelo menos que aprender a motivar o aluno para que possa tomar gosto por aquilo que está passando para ele. Você, às vezes, gosta de uma matéria por causa do professor. Isso. O que eu falei para você, o professor ele é responsável por 90%. Por quê? Porque se ele dá uma aula desmotivado, se ele já chega cansado, já chega meio que sem vontade, o aluno percebe aquilo. E então, há outros professores que chegam motivados, que dão uma aula motivando o aluno. Sabe que ele vai passar, que ele tem como passar, que aquela matéria tem importância no Enem, que vai cair no Enem. Então, o aluno passa a se interessar por aquela disciplina e o aluno gosta daquele professor. Então, a gente não pode chegar lá, reproduzir conteúdo, jogar qualquer coisa e o aluno tem que se virar para aprender ou em casa ou em outro lugar. O aluno aprende muito com o professor. Tem professor que é motivador, mas também tem professor que vai desmotivar. Tem colega professor que no terceiro ano fica falando muito mais do que o aluno vai fazer pré do que motivando o aluno a passar. O que o aluno quer? Ele quer passar no terceiro ano. Ele quer passar. Ele quer um professor que diga, você pode, você é capaz, você tem condições, sua hora é agora. Você vai aprender aqui, vai conseguir. E sabe, o aluno precisa disso às vezes, sabe? Ele está tenso, às vezes tem problema familiar, às vezes mora distante dos pais. Você nunca se coloca no lugar do aluno. Então, ele precisa dessa força, desse entusiasmo do professor. Então, o professor tem uma grande responsabilidade naquilo que ele está passando. Professor, pois me ajude aqui a tentar entender um grande problema que as estatísticas brasileiras apontam. Existe um instituto mundial chamado PISA, que ele avalia, né, a capacidade interpretativa, né, dos alunos dos mais diferentes países. E ele faz isso não com alunos
ruins ou alunos que estão numa condição socialmente inferior, não. Eu sou com bons alunos. E pelo PISA, tanto nas ciências, quanto na matemática, quanto na linguagem, a colocação do Brasil está entre os piores, entre os últimos mesmo. Quando você vai falar de leitura solitária, o francês é quem mais lê no mundo, quase 25 livros por ano. Na América, que tem os chilenos que estão lendo quase 10 livros por ano, que é a média de países desenvolvidos. Chega no Brasil, dá 2 livros por ano. O que acontece? Eu, como professor de linguagem, me diga por que a aula de linguagem no Brasil, a quantidade de aula de português que nós temos, que é a gramática, a redação, a literatura, ela não consegue fazer com que esses índices que nós temos no Brasil melhorem, ou seja, porque a gente não tem mais alunos que possam ler mais. Já o professor de literatura é muito bom, por que o aluno não passou a ler mais? O professor de interpretação é muito bom, por que ele não entende melhor os textos que está lendo? Ou a comunicação, se for da comunicação como arte, não só a leitura, mas aquilo que é dito, né, para a pessoa poder entender. Ou seja, tem um problema muito sério aí. Tem. De 70 países analisados, o Brasil ficou em 66º, para você ver a nossa colocação. O brasileiro... De 70 a gente é o 66. 66. Para você só ver, ganhamos de 4. Para você ver, então, nós perdemos para vários países da África. Para você ver o tanto que nós... O que acontece hoje, Deus? Nós temos, para ter uma ideia, o conteúdo de matemática do Brasil, ele é 4 vezes maior do que Singapura. O brasileiro ele sabe de tudo um pouco e não sabe de nada. O que precisava fazer, na verdade, era mudar esse modelo de educação que nós temos hoje. Olha, em se tratando de língua portuguesa que você se limitou, gostar de literatura, depois que você tem 16 anos, 15, 17 anos, é difícil. Ou você começa na base, motivando desde a tenra idade, ou fica difícil gostar depois. Entendi. Porque a linguagem ela é verbal e não verbal. Antigamente você pegava um livro de Machado de Assis para ler, você lia até porque achava até gostoso. Mas se você pega um livro hoje de Machado de Assis, para dar para um adolescente de 15, 16 anos, ele vai gostar não. Mas se você fomentar lá na base, que o aluno goste, que ele desperte o prazer pela leitura, lá embaixo, lá na tenra idade, justificando a leitura, mostrando o verbal e o não verbal, trazendo o aluno para o lado da escrita, da literatura, ele vai gostar. O que a gente aprendeu por muito tempo, Elielson? Gramática, a gente aprendia que verbo concorda com o sujeito, que o verbo haver no sentido de existir fica no singular, mas você quando ia para o texto não via isso. É como se a gramática fosse separada da literatura. Tanto que a gente tinha aqui gramática, literatura, redação, intérprete, tudo separado. Por quê? Porque o professor de gramática talvez nem se comunicasse com o de literatura. Como é que eu vou aprender gramática se eu não sei aplicar aquilo no meu texto? E muita ciência, eu creio que talvez tivesse esse problema. Você aprende as coisas, mas não sabe aplicar, não sabe trazer. Literatura só se gosta de leitura se começar cedo. Dificilmente alguém, depois que tiver uma idade X, vai gostar de ler se no passado, se na base, ele não foi estimulado. O que tem de verdade são as escolas fomentarem mais cedo o gosto pela leitura, o prazer de ler, sabe? Criar o hábito mais cedo, aí é mais fácil a gente conquistar. Agora, chegar e impor um livro de Machado de Assis para um aluno, sei lá, sem entender a interpretação, ele vai gostar, mas nunca. Ou a gente começa mais cedo, fomentando, justificando, dando do prazer, por que ele lê gostoso, sabe, fazendo o aluno contar a história que ele leu, vivenciar aquela história, vivenciar os personagens, ou você nunca vai despertar o gosto pela leitura. Ler por ler, a gente até lê. Agora, o que eu acho pior é o aluno ler um texto e depois, se você pede para ele contar a história, ele não conta. Tem aluno que nem lê, ele gosta. Você pede para ele, ele não, professor, inventa qualquer desculpa, porque ele mesmo não sabe ler. Porque a leitura tem uma sequência, tem uma cadência. A leitura, para você entender, você tem que dominar alguns recursos de linguagem. E a gente, quando aprende a gramática, era a gramática pela gramática. Mas você não sabia pegar aquela gramática e levar para o texto. Por que você aprende pronome? Por que você aprende conjunção? Onde é que está isso aqui de um texto? Qual é o papel de um pronome demonstrativo? Qual é o papel de uma conjunção? Qual é o papel de um anafórico, de um catafórico? O que ele faz no texto? Olha, o ensino de gramática, por muito tempo, você aprendia gramática pela gramática. Você aprendia regras frias e prontas. E só.
Agora, o que é interessante é você aprender aquelas normas e aplicar no texto e ver aquelas normas. Onde é que eu vejo aqui pronome e conjunção? Qual o papel de uma conjunção? Qual o papel de um pronome? O que ele faz aqui nesse texto? Se eu não entender gramática dessa maneira, eu vou decorar, lá fora não vou usar e não vou nem entender para que serve. E as pessoas, por muito tempo, odiavam gramática. É como se você aprendesse uma língua nova. Lá fora você não usava. Quando a gramática, ela é belíssima se você conhecer e souber aplicar. Se souber aplicar... A coisa é tão forte que quando alguém gramaticalmente falava sempre corretamente, tinha aquele zelo, a pessoa até sofria um certo bullying. Porque falava todo certinho. Olha, aquele ali fala certinho. Né? E a gramática, assim, algumas pessoas, dependendo do contexto, elas não podiam errar. Porque se errasse ficava feia, como se fosse uma agressão. Quando a gente sabe que a gramática, ela normatiza a forma de falar e de escrever, no entanto, existem ocasiões da formalidade e da informalidade. E as variedades linguísticas que nós temos no Brasil, que são grandes, né, professor? Muitas. E é preciso respeitar isso. Precisa respeitar isso. É preciso considerar isso. O que a gente quer no aluno hoje? Meus amigos, você sabe falar. Você já tem consigo uma gramática natural. Porque, Elielson, você, qualquer um de nós, não precisava de faculdade para poder se comunicar. O homem, por natureza, ele aprendeu a se comunicar. Alguém só aprendeu física, ou química, ou biologia porque estudou. Agora, se expressar, se comunicar, é da natureza humana. Agora, a comunicação correta, obediente a normas, é que apareceu alguém e disse, vai ser assim. E essas normas gramaticais foram feitas em cima de autores clássicos. Por isso, a gramática ela é elitista. Aí você não pode negar. É verdade. Então, muita gente... Mas aí, esse termo elitista não é um termo pejorativo, é um termo que pode dizer que é para poucos. Por quê? Porque você tem poucos indo atrás daquilo. Eu conversava com um poeta Salgado Maranhão e ele diz que a função da poesia dele é fazer uma revolução na língua portuguesa. Ele diz que luta por isso. Olha, o Salgado é um clássico, né? Você não pode negar. O Salgado, ele conhece muito todos os métodos da linguagem. Isso aí é fantástico. O que eu quero que você entenda é só uma coisa. A gente vai sempre odiar a gramática quando for estudar a gramática pela gramática. Ou você começa a entender a gramática no texto, para o entendi. texto, ou você vai se decepcionar. Que aí você está praticando, está fantasiando, está vivendo. Aí você entendeu, eu aprendi isso aqui, mas serve para isso. Ou você aprende as coisas com um porquê, ou você nunca vai se motivar para aprender. Por que eu estou aprendendo isso? Por que eu tenho que aprender essas normas? Por que eu tenho que aprender que o verbo assistir no sentido de ver pede a preposição a? Eu tenho que pelo menos que justificar para o aluno. Porque assim, se eu disser para você, ele assistiu o crime, está certo. Ele assistiu ao crime, também está certo. Ele assistiu o crime, ele ajudou, colaborou, participou. Ele assistiu ao crime, ele viu, testemunhou. Então essa preposição diferente, muda muito. Então assim, o que a gente queria é que a gramática fosse ensinada de tal forma que ela servisse, que eu pudesse ver a minha aula, eu aprendi o que aqui? Como é que eu aplico isso na minha redação? Quando eu for escrever, como é que eu uso esses recursos de coesão? Quem são esses recursos? O que eles comunicam para mim? Aí quando eu aprender isso, a gramática vai ser prazerosa. Sabe o que o senhor me fez me lembrar agora, professor? A gente está finalizando o programa. Uma coisa bacana. Vou fazer aqui uma analogia. O cara é treinador da seleção brasileira. O Tite é treinador da seleção brasileira. Então, aqueles jogadores que chegaram até o Tite, eles já, na base, nos seus clubes, eles aprenderam a chutar uma bola, a se posicionar. Eles aprenderam que, às vezes, o melhor jogador não é aquele que está olhando para a bola, mas aquele que sabe onde a bola vai chegar, aquele que consegue ter uma percepção. Enfim, o Tite ele vai colocar ali algumas situações para juntar grandes jogadores. Mas esses jogadores aprenderam cedo. Eu estou comparando isso com quem? Com o aluno que vai fazer uma redação de vestibular. Porque eu tenho um professor agora na minha redação de vestibular e esse cara vai fazer eu escrever um grande texto. Olha, se você não tem histórico de vida, de leitura, de escrita, não adianta você chegar no terceiro ano, num pré-vestibular, que aquele professor, naquele momento, ele não faz a diferença. Porque é a tua história de vida que vale. É o que você está colocando, ou seja, foram anos e anos praticando para chegar lá. Aí tudo bem, se você chegou bem, aí esse professor do terceiro ano vai fazer um ajuste, como o Tite. Colocar aqui um ajuste aqui bacana e tal, aí você calibrar, vai... para você fazer o golaço, vamos dizer assim. Bom, professor, eu quero agradecer sua presença, muita satisfação
em ter o senhor nessa sequência de programas sobre professores que a gente está fazendo, e a gente espera estar contribuindo com a sociedade que vai olhando essas visões sobre a educação e valorizando, sobretudo, a função do professor. De fato, são 34 anos de experiência e todos voltados para uma educação onde eu gosto do que eu faço, sou apaixonado pelo que eu faço e me sinto responsável por transformar gerações. Eu posso dizer, Elielso, que onde eu passo, onde eu chego, aonde eu chego, eu sou muito bem acolhido por os ex-alunos. É porque com todos eles eu criei um sentimento de respeito e de carinho. E a gente se sente muito feliz com isso. Saber que o seu trabalho valeu, que a gente contribuiu, que eu transformei, que eu melhorei. E o aluno reconhecer isso. Isso é muito gratificante para a gente. Bom, esse foi mais um Consciência Humana, desta vez com o professor Gilson Figueiredo, 34 anos de sala de aula, professor de português, proprietário do Colégio CPI, tem uma longa jornada de contribuição na educação de Teresina, do estado do Piauí. Nós agradecemos você que acompanhou o nosso programa e próxima semana estaremos aqui com outro grande mestre falando da sua história. Consciência Humana, programa para mentes inteligentes, corações livres e pessoas apaixonadas pela ideia de um mundo melhor, sempre lutando pelo bom, pelo justo e pelo melhor do mundo, mais que um programa, um gesto de amor e fé na inteligência humana desde o dia 30 de julho de 2007, aqui na TV Assembleia, o canal da cidadania piauiense, o canal que liga você à boa educação. Até a próxima semana, se Deus quiser.